Eu quero fazer alguns agradecimentos e parabenizar também a Escola Superior de Magistratura por este evento. Vinda de Portugal, já ouvi aqui coisas fenomenais no que diz respeito a diretivas comunitárias, a questões constitucionais, a questões de referência no que diz respeito a este grande mundo que é a nossa casa comum. Efetivamente, o desembargador Sousa Prudente, que esteve comigo num congresso de direitos humanos, achou que o fenómeno família seria relevante. Daí eu estar, em sede destas questões dos ecossistemas, a ter esta fala com Vossas Excelências. Agradecer também, para além do desembargador, que teve a generosidade de me convidar, a toda a equipa que foi generosa, excelente, eficaz e eficiente em todo o trabalho que realizou para a minha vinda. E também, em especial, ao professor Mário Ferrari, porque me acompanhou estes dias, mostrando que Brasília é um museu em céu aberto, que Brasília tem uma luminosidade. E quando se entra, dizem, e logo de forma muito clara, bem-vindo a Brasília, aqui nós somos uma família. E é com este ponto da ideia das pessoas nas organizações, das pessoas no mundo global, das pessoas que estão na proximidade de suas regiões, de seus locais, que sofrem, que veem violados os seus direitos. Nesta ideia de violação dos direitos, há uma palavra que é fundamental: dignidade humana. E a dignidade é geral. Nós falamos em direitos humanos e referimos diretivas comunitárias como se fossem setoriais, ligadas apenas a uma dimensão regional dentro do mundo. Nós temos de pensar o mundo na sua globalidade, porque o que acontece no Brasil, nós sofremos em Portugal, nós sofremos em França, nós sofremos na China. O problema já é de uma grandeza tal que é preciso fazer toda uma prevenção do problema existente. Nós estamos analisando o problema que existe e tentando solucionar uma realidade que muitas vezes não tem solução. O dano já é completamente irreparável. O que quer dizer que nós temos de fazer aqui uma intervenção muito mais direta em termos antropológicos e sociológicos no que diz respeito à pessoa. Dizer que põe em causa a saúde não chega. Não chega. O pôr em causa a pessoa é a parte mais grave e a parte mais importante de toda esta questão. Porque nós sabemos que a maior parte da população não tem informação suficiente, padece de analfabetismo, padece de literacia funcional e muitas vezes aquilo que nós achamos que é uma informação direta, clara, transparente, que uma decisão vai ser eficaz e eficiente na sua operacionalização, isso não é uma realidade. Então, o que é que nós podemos fazer em termos de magistratura, desenvolvimento de um ideal? Efetivamente, a terra é simples. As constituições das repúblicas, nos vários países, são de um ideal valorativo, são de uma componente tão rica em termos de aquilo que é ou deverá ser a tarefa fundamental do Estado em termos administrativos, que é gerar segurança, cultura e bem-estar. Então, o que estamos fazendo? A vossa Carta Magna de 1988 começa por dizer que a ordem constitucional deverá estar preocupada com a pessoa. E dentro da multiculturalidade, que é o Brasil, e que são outras regiões no mundo, pensar as pessoas não é violar o princípio da igualdade, tratando da mesma forma todo ser humano que padece de ser diferente e quer ser respeitado pela sua diferença. Nestes termos, é importante que se veja que o direito ao meio ambiente, e nós dizemos ecologicamente equilibrado, é uma realidade que deve ser indisponível e essa indisponibilidade tem de estar nas gerações presentes e com prevenção para as gerações futuras. Porque se nós no presente não começarmos por educar em termos ambientais, através do núcleo fundamental do ecossistema ecológico, que é a família,
nós não vamos conseguir ter solução plausível para gerações futuras. Porque se nós chegamos à conclusão que a destruição é massiva, e em termos de cidadania e de civismo, não temos a capacidade, porque não temos essa competência ou essa capacitação para intervir diretamente, então estamos a violar aquilo que é uma realidade num Estado social de direito democrático, que é zelar pelo interesse coletivo, respeitando as diferenças dentro de uma ideia de proximidade. Outra questão fundamental, porque a ideia primária desta minha fala é ver a ratio legis, a razão de ser porque levou o legislador a fazer determinadas matérias. Porque é que o legislador, em termos de diretivas comunitárias, formula a pretensão de restringir as licenças relativamente a estas questões dos transgênicos e às questões dos produtos que possam ser nocivos? Interagem, mas depois deixam para cada país, em termos de transposição, em termos de não violação da sua Constituição, para não existir inconstitucionalidade formal e material, de forma que possam fazer a sua opção devido à realidade que têm e também a um peso tenebroso que é tudo quanto são agentes económicos com um poder instrumental que hoje em dia, não estou contra isso, mas vou analisar dessa forma, que se chama marketing. As notícias falsas, o problema da informação enviesada, a disrupção relativamente à informação é fundamental para que se possa pensar essa prevenção e capacitação das gerações futuras. Aí, o desembargador Sousa Prudente, na sua sábia e inteligente intervenção, ouvindo o problema que eu apresentei sobre a alienação parental, ele me disse: professora Ana Branca, isso é um caso muito sério. Eu disse: pois é, professor Prudente. Na realidade, se nós não atendermos aquilo que é o núcleo base, independentemente das mudanças estruturais no núcleo família, independentemente daquilo que nós possamos aceitar que faz parte desta estrutura família, exatamente como a Brasília abre os braços e o Brasil também, dizendo que somos todos uma família, sejam bem-vindos, a realidade começa a ser altamente problemática. Porque alguém dizia: como é que nós vamos criar uma educação ambiental se a mãe e o pai lavam o dente abrindo toda a torneira, que fica aberta? E depois queremos que a criança tenha, em termos de boas práticas, uma representatividade, uma figura estruturante, que não tem. Nós estamos a tratar o problema a montante e não a jusante, porque achamos que as coisas no futuro estão mais claras. Não acreditem, não. Não estão. As coisas não são tão transparentes assim. Há uma necessidade de passar informação devidamente rastreada para que, de facto, essa formação não exista. E falamos de uma coisa que é constitucional. Está ligada aos direitos humanos, que vos vai parar nas mãos, que é o direito à vida. O direito à vida nem toda a sua essência. Não é só o direito à vida na situação de nascer e adquirir personalidade jurídica. Não chega. É o direito ao acompanhamento e à dignidade e dignificação do ser humano durante toda a sua existência. E o manter uma realidade que nos dê a consciencialização que podemos trabalhar esta questão para gerações futuras. Aí, nesse sentido, a vossa Constituição já prevê esse direito à vida, e nessa amplitude é muito rica na sua essência ética ou valorativa. A vida é assegurada como uma exigência de vida digna. Não é qualquer tipo de vida. É uma vida digna. Isto comporta uma sabedoria que ultrapassa tudo aquilo que é a própria experiência da existência do ser humano. Envolve toda uma comunidade. Envolve pensar, como dizia o Papa Francisco, na sua encíclica A Laudato Si, que temos que ver, só depois julgar, mas, sobretudo, agir. E nós, muitas vezes, julgamos sem ver a tal factualidade
E depois a ação, estamos pensando, vamos ver como vai correr, porque efetivamente isto é uma questão muito pesada em termos econômico-financeiros, com uma movimentação de um peso muito grande em termos de agentes econômicos. Ora, aqui aparece a questão educativa da família, que vai ter muitos problemas daqui para a frente, se não solvermos, se não solucionarmos as questões antropológicas da criação de crises de atenção, a situação da disrupção no meio familiar, na situação, exatamente como vocês tiveram, a questão da Maria da Penha, a lei da Maria da Penha, ou a lei que protege os menores por causa do tráfico e da venda de crianças a nível do estrangeiro, exatamente como se fizeram vários programas televisivos alertando para estas circunstâncias. Cada vez mais, a questão familiar vai gerar um conhecimento, uma informação base, um mundo de boas práticas que pode permitir a que o poder público, em conjunto com as coletividades, com a comunidade, consiga gerar bons propósitos, bons fundamentos, boas estruturas que cheguem a bom porto. Eu hoje, sentada na recepção do hotel, lia um livro com alguma dimensão, falando dos 30 anos da Constituição da República Brasileira, Federal Brasileira. E contava alguém o seguinte caso. Alguém sentado perguntava a um jovem: olhem, eu para ir para o Rio de Janeiro é muito distante. E ele dizia: eu acho que você não vai conseguir. Passou outra pessoa. O senhor continuava sentado, esperando que alguém passasse e que tivesse algum laivo de solução para o seu problema. E perguntou. Era um homem idoso, um velho. Meu senhor, por gentileza, me pode dizer se daqui para o Rio de Janeiro é muito distante? Ele respondeu: penso que não vai lá chegar. Até que eu penso, passou um jovenzinho. Este jovenzinho é diferente, não tem uma informação enviesada, me vai dar aqui a solução para o meu problema. Meu jovem, que está numa terra idade, conhecedor destas coisas, me diz, daqui para o Rio de Janeiro vai demorar muito tempo. E ele disse: não sei se consegue. E o senhor se perguntou: por que será que toda a gente me está falando o mesmo? Pois é, sabe, é que o senhor assim sentado não consegue não. Quando se está sentado e não se age, nunca conseguimos. E o problema da ação que a encíclica verde ou social fala é precisamente acabarmos com esta ignomínia de estarmos sentados, vendo, olhando e não agindo. É nesse sentido que, efetivamente, é preciso defender. Isso cabe também dentro dos 4 poderes, ou dentro daquilo que é a divisão dos 3 poderes, principalmente do poder judicial, começar a ter um papel mais preventivo e elucidativo relativamente às suas decisões. Então, família é uma realidade. Desde que nascemos até que morremos, temos uma família, independentemente dos graus de parentesco ou da ligação sanguínea que possamos ter. Família é aquilo que nos envolve, família é aquilo que nos cria, família é aquilo que nos ouve, família é aquilo que discute conosco. Em termos de estrutura jurídica, família é o garante de sobrevivência. Por isso é que pode existir a adoção. Por isso é que pode existir situação de casais hétero e não hétero, que possam ter filhos tratando e criando as crianças de uma forma global. Que nós vamos ver que a realidade de hoje não é uma realidade meramente econômica. Hoje nós estamos avançando numa mudança da estrutura de família para uma coisa muito mais importante, que tem sua beleza. E se for tida em consideração, será um grande passo na humanidade, que é a família dos afetos. O afeto hoje é fundamental. Vivemos sociedades individualizadas. Durkheim, Parson, Gersheim falaram disso tantas vezes. Os desequilíbrios,
Aliás, eu deixei um texto que me deu uma satisfação estar a redigir, que diziam muitas vezes que relativamente à família nós encontramos pesos que são de origem destrutiva, porque efetivamente não pensamos no real interesse do menor. O princípio da proteção do menor assistido por uma família ou então substituído por alguém da comunidade que consiga ter essa percepção. Então, esta educação formal e informal que é posta como função primordial da família tem muitas implicações no ecossistema, tem muitas implicações ambientais, tem muitas implicações sociais, valorativas, no sentido de tornar o cidadão das próximas gerações um cidadão esclarecido, um cidadão que possa opinar, porque sabe o que está falando, um cidadão capacitado, um cidadão que olha para o outro ser humano como um igual, que é preciso proteger. Então, em termos ambientais, em termos de cidadania ética ambiental e consciência ecológica, há muitos aspectos cívicos que têm de ser tratados. Primeiro, temos que ter cidadãos comprometidos. Comprometimento, o engajamento, é muito diferente de compromisso. Nós estamos todos com o compromisso de estar aqui. Estaremos comprometidos? Essa é a preocupação que se põe em termos de comportamento organizacional em todas as estruturas. A educação vai criar esses espaços sociais que permitam a resolução de alguns problemas e que experienciem diariamente algumas realidades, levando à capacitação das pessoas em termos formativos. Depois, outra coisa que se deixou de ter: diálogos diários. Conversar, expor situações, ouvir o outro. Neste termo de adquirir experiências, assimilar experiências e poder produzir no futuro e opinar acerca das decisões. Deveria ser obrigatório que a população de proximidade está legislado, mas muitas vezes não se faz. Que a população de proximidade pudesse participar, por muito que fosse analfabeta, de uma realidade que lhe diz respeito. Esta violação da dignidade humana, que está prevista na Magna Carta, desde logo no artigo 1º, na Constituição Federal Brasileira, tem uma riqueza incomensurável relativamente a tudo aquilo que foi dito esta manhã. Quer na violação das populações, que são pessoas que vivem o seu dia-a-dia, que necessitam dessas terras, que necessitam desses matos, que veem a sua família destruída, que não têm dinheiro para alimentar a família no fim do mês, que não conseguem lutar, por muito que tenham associações de defesa ambiental, não conseguem lutar porque não têm ferramentas, não têm estrutura, não têm voz relativamente àquilo que é uma realidade. E nós precisamos, junto dessas famílias, de ter essa voz, de ter essa menção muito altamente produtiva naquilo que é a questão ambiental. E depois, aquilo que eu já falei, que é a observação do comportamento das pessoas que rodeiam no dia-a-dia. É crucial. Se uma família não faz a divisão do lixo, como quer que a sua criança, que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu amigo mais jovem a vá fazer. É uma questão de dinâmicas sociais. Não se vê muito bem, mas à volta desta criança está tudo aquilo que foi falado hoje de manhã. Então, toda uma série de condicionantes em termos ambientais que mexem com uma estrutura do ecossistema. Temos que proteger os cidadãos. É uma das tarefas fundamentais da administração pública. Valorizar e proteger o cidadão. Valorizar e proteger o sistema ambiental. Criar condições educativas, não violar a igualdade. A questão de família não é uma questão de género. A questão de família é uma questão social do núcleo que se presume necessário para a satisfação das necessidades coletivas e individuais. Então, temos de apostar em algo. Eu tenho algum problema na área, não do direito, até porque
Na minha universidade, aquilo que eu dou é direito administrativo, mas tenho um grave problema de entender, dentro daquela temática para onde eu fugi, saí um bocadinho de direito, como dizem os meus colegas, maldosa, você saiu do direito e não devia. Mas eu necessitei de perceber a estrutura comportamental nas organizações. Necessitei de saber como é que as organizações como um todo se comportam e, pior, se têm de comportar. Porque quando se analisava, por exemplo, a questão laboral na Renovaro, agora não é a questão laboral que começa a ser um problema, é a questão social, é a questão dos direitos humanos, é a questão do comprometimento do cidadão, é a questão da dignidade humana. E vejam, a saúde está aqui, faz parte. Mas a vida das pessoas e a dignidade do ser humano se sobrepõe a tudo aquilo que se queira tratar em termos de saúde pública. Ora bem, é na família, efetivamente, que isto se passa a nível de estruturas informativas. Em Portugal tivemos uma forma de agir. Portugal não está, ao contrário do que se pensa, mesmo em comunidade europeia, vocês já estão há anos-luz em termos legislativos em muitas coisas, como eu vou comprovar. Tem legislado matéria que nós não temos e que é importante. No entanto, nós tentamos andar aquilo que nós chamamos andar atrás do prejuízo, tentar solucionar a questão depois de estar o problema existente. Então, criamos esta Agenda 21 local. Não é geral, não é nacional. Mas esta Agenda 21 local é uma Agenda 21 global, porque tem de evitar problemas que possam ser contagiantes para outros países. E então, esta estratégia conjunta, através de equipas multidisciplinares, onde a área de direito é fundamental, porque tem as regras base de vivência em sociedade, tem os normativos, tem todo um historial em termos de cumprimento de regras, porque senão o mundo era caótico. Se não existisse efetivamente o direito, o mundo seria um caos. Vejam o que poderia acontecer ao Brasil, se assim já existe, como seria a livre possibilidade de cada um opinar e fazer o que lhe desse vontade. Quer dizer que cada vez nós precisamos de mais informação relativamente aos normativos existentes para que nos defenda. Por isso é que o direito é uma riqueza essencial cada vez maior ao ser humano. É a separação entre a inteligência artificial com a inteligência emocional. A inteligência artificial, com os inputs que lhe pomos, com todos os paradigmas e os rácios, ela vai fazer aquilo que lhe mandam. O ser humano tem vontade e tem emoção, coisa que a inteligência artificial não tem. Por isso, cada vez mais, as questões familiares são cruciais. Esta imagem que não se vê muito bem, a criança está indefinida. Mas temos alguém que é aquela pessoa que nós deixamos muitas vezes de ouvir porque achamos que está desatualizada em questões familiares. Estou a falar do relacionamento intergeracional no que diz respeito às questões da família. É fundamental que a ação local da família permita a existência de vida nesse local. Senão, aquilo que nós estamos reparando hoje em dia, e em Portugal é terrível, tem sido uma coisa tenebrosa, que é a deslocalização das pessoas do interior para junto do mar, para o litoral. Por quê? Porque acham que não têm condições de vida, porque acham que não têm oportunidades, porque acham que estão a nível administrativo a ser suprimidos uma série de serviços que a administração deveria garantir, por muito que exista a questão do simplex, ou seja, a simplificação administrativa com recursos aos meios tecnológicos. A maior parte das pessoas não sabem usar computador. Como é que podem fazer uma e-fatura? Como podem fazer uma declaração de impostos dentro de um computador? Há uma necessidade muito grande de entender que a realidade da população não é aquilo que nós almejamos, é aquilo que existe. E, nesse sentido, nas relações intergeracionais, o princípio dirigente, como vocês chamam aqui, do melhor interesse da criança,
tem de ser salvaguardado através de uma intervenção da família, auxiliado com equipas multidisciplinares, onde está envolvida a administração, quer a administração central, em termos legislativos, quer a administração local, em termos de atividades e organismos e soluções para estas questões. Matéria que se fala, grande problema dos ecossistemas. E quando não há família? E quando a família está disrupta, está destruída? E quando a família não está destruída, mas nós, seres humanos, em termos de comportamento social, entramos por áreas que são altamente comprometedoras, não é só da saúde, é da vida do ser humano que se está formando. Aqui temos um problema que está a alastrar. O Brasil tem legislação própria, Portugal não tem. Portugal analisa o síndrome de alienação parental associado ao divórcio. Mas o divórcio é uma ruptura de contrato, desde que esteja formalizado. Então, e a união de facto? Aqui não há contrato nenhum celebrado. Apenas uma intenção de morar junto, que ao fim de 5 anos, 3 anos, depende da legislação, se entende como proveito comum do casal numa realidade conducente à criação de uma família. Nesse sentido, esta alienação parental, que está desenvolvendo e, a nível estrutural, trazendo grandes problemas, tem influência no ecossistema. Tem influência também, tendo no ecossistema familiar, no ecossistema social. E se tem influência no ecossistema social, vai ter influência muito forte na questão ambiental. Porque as pessoas pensam individualmente, defendem-se, criam estratégias de defesa. São pessoas que não realizam a sua função e a sua criação, mantendo todas as etapas do ser humano. Ser criança é brincar. Pode ter responsabilidade restringida, mas a criança tem de brincar. Vai brincar quando? Quando for adulto. Não é possível. Mas temos de ter algumas brincadeiras, alguns atos de performativos, por isso é que as artes estão sendo trazidas outra vez à educação ambiental. Têm de ter comportamentos performativos que as levem a estar comprometidas com o ambiente, a realizar ideais ético-sociais. A ética não é para falar. Valores não são só para falar, são para agir. Muitas vezes falamos coisas maravilhosas, mas depois na ação falhamos, não somos eficazes e eficientes. Como é que queremos produzir a nível de futuro? E isto é um problema, principalmente este conceito, que é um conceito muito vosso. Em Portugal não existia. Eu tive de fazer estudo em termos de SAP para perceber o que é isto do conceito de estranhamento de uma criança por um dos pais. E, na realidade, esta disrupção funcional da família vai trazer problemas no adulto, que pode ter desvios em termos psicológicos, sociais e até psiquiátricos. Muitas vezes vemos jovens com tendência de suicídio, nos jovens universitários, e não percebemos porquê. E se formos analisar todo o historial, fazendo uma anamnese a nível do comportamento, vemos que há ali uma disrupção que começa no ecossistema mais basilar do mundo, que é a família. Aquele que recebe o recém-nascido. Porque, afinal, nós somos um ser que depende, desde que nasce até que morre, do outro ser humano. Não conseguimos viver completamente sozinhos, desde que nascemos até que morremos. Nesse sentido, há uma legislação já no Brasil. E, ao fazer este estudo, pasme-se, em Portugal detetei que apenas funciona a jurisprudência, a nível dos tribunais superiores. E muitas vezes há entendimentos completamente diferenciados, porque não há um interesse que isto seja entendido como uma necessidade de prover às gerações futuras e às crianças dentro de um ambiente familiar que tem necessidade de ser cultivado e tratado. A realidade é que quando nós passamos a ter acordos jurisprudenciais, nós passamos a ter a força quase da lei. Mas não é isso que nós temos necessidade. Nós temos de trabalhar a realidade, que é uma realidade muito pungente. Tem aqui dados. Os dados não são meus. São do IBGE a nível do Brasil. Obviamente,
a dimensão do Brasil com a dimensão de Portugal, os milhões se diluem. Mas para mim não interessam as dimensões, interessam estes números. Quer dizer que este fenômeno, em termos de ecossistema, em termos do que vem aqui tratado, direito humano e fundamental à saúde dos ecossistemas planetários, a defesa da vida na dimensão de uma ecologia integral das presentes e das futuras gerações, nós temos de olhar para estes números. Estes números chamam-nos a atenção que temos estado preocupados com a realidade física e econômica, nós estamos menos preocupados com aquilo que são os direitos fundamentais, os direitos, liberdades e garantias do cidadão. Claro que os direitos econômicos, sociais e culturais são cruciais, mas comecemos por os princípios fundamentais. Dignidade humana, no sentido de precaver que estes números, que são um absurdo, possam diminuir. Em Portugal, andamos um bocadinho jogando. Deixamos de ter aquilo que era a problemática de conceito do pater-famílias, do pai como centro da responsabilidade no núcleo familiar, para passar isso há pouco tempo para a ideia de responsabilidades parentais, desenvolvendo a ideia de que não há um progenitor especial naquilo que é o crescimento, educação e trabalho direto que se faz com as crianças e com os jovens. E substituímos o poder, a ideia de poder paternal, com o conceito de responsabilidades parentais. E nessas responsabilidades parentais está essencialmente aquilo que nós chamamos núcleo duro em termos da alimentação, onde está provida a educação, a formação base, a orientação para a vida. Não é uma orientação qualquer, é a orientação para a vida, em que damos liberdade das pessoas opinarem, optarem em termos sociais, em termos educativos, em termos religiosos, por aquilo que são as suas identidades mais próximas, neste sentido. E aí temos uma lei, 61/2008, mas, novamente, a referência está dentro do regime jurídico do divórcio. Não é uma lei, como vocês têm, à parte, que trata esta temática de per si. Então, a alienação parental, a que se circunscreve, sintetizando esta matéria, não é uma questão de género. É um fenômeno em contexto familiar. É um problema grave de direitos fundamentais na defesa do ecossistema. E é, sobretudo, um problema jurídico que tem de ser analisado do ponto de vista dos direitos fundamentais do ser humano. Relativamente aos acórdãos que se analisaram, havia ideias dispares, inclusive a ideia que a melhor solução para a questão da família, no supremo interesse da criança, seria num caso em que houvesse litígio e tensão familiar, a criança ser retirada dos pais. Não víamos, não julgávamos e não agíamos. Apenas achávamos aquilo que dava mais jeito em circunstâncias em que ouvíamos a parte que estava fragilizada por ser, de facto, o oprimido ou o agredido nestes termos. Soluções que se encontraram. Algumas. Trabalho com equipas multidisciplinares. São fundamentais. Acompanhamento para a capacitação. Muitas vezes as pessoas necessitam de ser ouvidas. E trabalhamos uma coisa que também no Brasil se vai fazendo em termos de mediação. Trabalhamos a questão da mediação tendo a área do direito muito preconizada com a decisão dos tribunais, através de uma intervenção direta da área social, da área da psicologia, da área, muitas vezes, das artes performativas, para criar aqui uma ideia mais de proximidade e de relaxamento relativamente ao ser humano e à pessoa em causa, mas, sobretudo, cumprindo aquilo que são as regras dos ditames das influências vindas dos primados constitucionais. Neste sentido, acrescentamos há cerca de 2 anos uma nova ideia, que não é a da mediação, é a da mentoria. Para que não sejam retiradas as crianças ao núcleo base familiar, nesta função disruptiva, criamos um mentor,
que não é mais do que uma pessoa que tem proximidade, que tem entendimento, que consegue comunicar de forma formal e informal com este núcleo, com este ecossistema, e que provém uma série de necessidades e que faz toda a transferência para as equipas que provêm a decisão e que cumprem a decisão que veio em termos do tribunal. E que elabora relatórios que vão para os meritíssimos analisarem, para poderem também decidir no campo de algo que muitas vezes não têm a possibilidade de assistir, que é a verdadeira realidade do modus faciendi, da vivência, da vida do dia a dia dessas pessoas, da experimentação. Então, em termos conclusivos, é importante pensar novamente, repensar, trabalhar a dignidade humana. Estas questões ambientais, estas questões agroambientais, estas questões de pensarmos a saúde, estas questões de pensarmos a economia, a ideia de sustentabilidade e desenvolvimento em termos locais, a ideia de um envelhecimento bem-sucedido, da criação de capacitação e comprometimento para as gerações futuras através da realização de atividades com as gerações presentes, é necessário, tem de ser esta a ratio legislativa. Em termos do Estado Social de Direito Democrático, os direitos humanos começam pela verificação dos direitos do cidadão e não dos direitos econômicos. Esta ideia que tem de ser desenvolvida em termos também de sustentabilidade, não só ambiental, mas econômica, é necessário que, efetivamente, este direito ambiental, o direito do ambiente, ou proteção do ambiente, ou questões levantadas com a sobrevivência do cidadão, deixem de ser coisas somente de umbrella, de topo, para passarem a ser coisas que, a nível global e local, interajam. Não há sustentabilidade global se não existir sustentabilidade local. Estamos a começar a casa completamente ao contrário. Que cada criança tenha o direito de o ser. Que o supremo interesse da criança não seja uma mera teoria. Que seja uma realidade para as gerações futuras. Que nós dependemos delas. Efetivamente. Porque todos nós vamos passar por um estadio normal. Vamos ser idosos, velhos. Embora os velhos são os trapos. Vamos ser velhos. E precisamos desta nova geração capacitada, não individualizada, nesse sentido. Há necessidade de fazer uma reflexão antropológica, sociológica. A história do direito é fundamental. A filosofia do direito é fundamental. Começarmos novamente a pensar em alguns atores sociais que deixaram o seu peso em termos de filosofia do direito, em que apelam à questão social. Ainda ontem, com o professor Mário Ferrari, andávamos falando de Dom Bosco, relativamente àquilo que era a criação de uma proximidade na coletividade, chamando os jovens ao seu seio. Curioso, eu andei no colégio beneditino, a similitude, a proximidade é muito grande nestes termos formativos. Aliás, a primeira formadora das mulheres foi uma santa que tem o meu nome, Ana. A Santa Ana tinha uma criança num braço e um livro no outro. Quer dizer que a informação é uma coisa necessária, cada vez mais. E também compete aos tribunais, compete aos decisores, nas suas decisões, passarem a informação correta, passarem a realidade, ao julgarem com procedências normais naquilo que é a aplicação do direito, não só a factualidade, mas a verificação dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, nesse sentido. Então, essa necessidade ecológica é uma forma de suprir um desenvolvimento e comportamentos que cada vez são mais irresponsáveis. Então, a defesa da vida na dimensão de uma ecologia integral das presentes e futuras gerações, é o tema desta palestra, deverá ser um direito erga omnes e não apenas inter partes. E acabo com uma brincadeira, me perdoem, estava fazendo com os meus alunos, e isto são as cores do Brasil. O verde, que aparece pouco verde, o azul e o amarelo. Dizendo que nesta árvore, que é a árvore da vida, é a árvore do núcleo familiar, com toda a contextualização, onde também estão os avós, onde também está o passado e a sabedoria, que foi falado aqui por todos os palestrantes, que tiro o chapéu, porque foram palestras e foram falas de uma riqueza incomensurável,
Nós falamos das gerações, dos netos, da cidadania, da saúde, das memórias. E fica aqui a frase que me tocou quando eu entrei em Brasília, pela primeira vez entrei no Brasil, que é muito semelhante. O Brasil o acolhe como se fosse uma família, um membro da família. E eu digo, amar é priorizar o bem-estar do outro. Priorizar o bem-estar do outro não tem poder. É uma questão de cidadania, é uma questão de função pública relativamente a cada um de nós e a todos em geral. Muito obrigada.